Era quinta-feira à noite na igreja quadrangular do Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. O culto havia terminado, mas Dona Conceição permanecia sentada no último banco, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto marcado pelos anos. O pastor Anderson passou por ela apressado, tinha reunião do conselho em 15 minutos. Boa noite, Dona Conceição, Deus abençoe, disse ele automaticamente, já caminhando em direção à sala de reuniões. Pastor, ela começou, com voz trêmula. Ele parou. Algo no tom dela o fez voltar. Sentou-se ao lado dela, esqueceu do relógio, da reunião, da pressa. E pela primeira vez em muito tempo, ele verdadeiramente ouviu. Meu neto está se perdendo nas drogas, pastor. Minha filha chora toda noite. Eu não durmo há semanas. Hoje eu vim aqui pedir a Deus. Pedir para Ele me levar. Não aguento mais ver o sofrimento da minha família. Naquela noite, o pastor Anderson aprendeu uma lição que mudaria seu ministério para sempre. Existe uma diferença abismal entre escutar com os ouvidos e ouvir com os ouvidos de Cristo. Vivemos na era da comunicação instantânea, mas paradoxalmente, nunca foi tão difícil ser verdadeiramente ouvido. WhatsApp, Instagram, TikTok, todos falam, poucos escutam. No Brasil, onde a palavra é abundante e a conversa é marca cultural, desenvolvemos a arte de falar, mas perdemos a arte sagrada de ouvir. Doutora Márcia Oliveira, psicóloga cristã em Belo Horizonte, observa: recebo casais no consultório que vivem juntos há 20 anos mas nunca se ouviram de verdade. Pais que não conhecem os filhos porque nunca pararam para escutá-los. Filhos que não entendem os pais porque cresceram ouvindo sermões, não diálogos. Mas o que significa ouvir com os ouvidos de Cristo? Como Jesus escutava? E como podemos desenvolver essa capacidade transformadora? Jesus tinha uma forma única de ouvir. Ele não apenas captava palavras, ele percebia corações. Vejamos alguns exemplos marcantes. A mulher samaritana no poço. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele poderia ter dado um sermão sobre moralidade. Afinal, ela teve 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. Mas Jesus ouviu além das circunstâncias. Ele ouviu a sede da alma dela. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. João 4:13-14. Rafaela, que trabalha com mulheres em situação de prostituição em Recife, aprendeu com esse exemplo: quando uma mulher chega até nós, meu primeiro instinto era pregar. Agora, eu pergunto: o que você precisa? E então eu escuto. Realmente escuto. Às vezes descobrimos que antes de precisar de salvação, ela precisa de um prato de comida, de alguém que a veja como humana. O jovem rico. Marcos 10:21 nos dá um detalhe precioso: Jesus, olhando para ele, o amou. Antes de falar qualquer coisa ao jovem rico, Jesus o amou. Isso muda tudo sobre como ouvimos. Carlos Eduardo, empresário em Curitiba, confessa: eu julgava muito. Quando alguém compartilhava um problema, eu já tinha a solução antes mesmo deles terminarem de falar. Aprendi com Jesus que primeiro precisamos amar a pessoa, depois ouvi-la, só então, se necessário, aconselhar. Tiago, irmão de Jesus, escreveu algo revolucionário: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19. Note a ordem: primeiro ouvir, muito depois falar. Na cultura brasileira, especialmente em nossas igrejas pentecostais e neopentecostais, desenvolvemos o hábito de ter resposta para tudo. Alguém compartilha uma dor e já emendamos com um versículo. Alguém conta um problema e já temos a revelação. Mas será que é isso que as pessoas precisam? Ana Paula descobriu que não. Quando sua filha adolescente começou a se cortar, seu primeiro instinto foi repreender o demônio, ungir com óleo, fazer campanha. Mas minha filha não precisava de mais religião. Ela precisava ser ouvida. Quando finalmente me calei e escutei, descobri uma menina sofrendo bullying há meses, se sentindo invisível, sem valor. Os amigos de Jó nos ensinam uma lição poderosa. Quando chegaram e viram seu sofrimento, ficaram sentados com ele no chão, 7 dias e 7 noites, ninguém lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. O problema começou quando eles abriram a boca. Pastor Marcos, de uma igreja batista em Porto Alegre,
Aprendeu isso da forma mais dolorosa. Quando seu filho morreu num acidente de moto, a igreja inteira veio consolá-lo. Alguns diziam que era plano de Deus. Outros que meu filho estava melhor agora. Outros que Deus precisava de um anjo. Cada palavra bem intencionada era uma facada. Mas houve um diácono, seu José, homem simples, que apenas sentou ao seu lado. Ficou ali por horas, em silêncio. Às vezes segurava sua mão. Às vezes chorava junto. Foi a pessoa que mais me ajudou. Ele não tentou explicar o inexplicável. Ele apenas esteve presente. Nossa cultura, embora calorosa e comunicativa, criou algumas barreiras específicas para a escuta cristã. O já sei religioso. Temos resposta pronta para tudo, observa a pastora Ruth de Salvador. Depressão? Falta de oração. Problemas financeiros? Falta de fidelidade no dízimo. Doença? Pecado oculto. Simplificamos a complexidade humana com fórmulas religiosas. A pressa pentecostal. Em muitas de nossas igrejas, especialmente as neopentecostais, desenvolvemos uma cultura de soluções rápidas. Determine, declare, repreenda. Mas Jesus muitas vezes fazia perguntas antes de dar respostas. O que você quer que eu faça? Ele perguntou ao cego Bartimeu, mesmo sendo óbvio o que um cego queria. O medo da vulnerabilidade. O brasileiro é alegre por fora, mas carrega muita dor por dentro, explica o sociólogo cristão Dr. Paulo Mendes. Usamos o humor para mascarar a dor. E quando alguém finalmente se abre, não sabemos lidar. Mudamos de assunto, fazemos piada, espiritualizamos. Tudo menos realmente ouvir. O traficante que precisava de um pai. Wellington era conhecido como Boca no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Quando foi preso aos 19 anos, o capelão João visitou sua cela. Eu estava preparado para pregar sobre arrependimento, conta João. Mas algo me disse, apenas pergunte sobre a vida dele. Wellington falou por 3 horas. Sobre o pai que nunca conheceu. A mãe que morreu quando tinha 8 anos. A avó que fazia o possível mas trabalhava o dia todo. A fome. O primeiro convite do tráfico aos 12 anos. Ninguém nunca havia me perguntado minha história, Wellington disse depois. Todo mundo me julgava pelo que eu era, ninguém quis saber como me tornei isso. Hoje, Wellington é pastor assistente na igreja do capelão João. Ele me ouviu como Jesus ouviria. Sem julgamento, com compaixão. Isso me quebrou mais que qualquer pregação. A executiva que estava morrendo por dentro. Priscila era a definição de sucesso, diretora de multinacional aos 35 anos, apartamento na Barra da Tijuca, carro importado. Mas toda manhã pensava em dirigir seu carro contra um poste. Eu ia à igreja, sorria, cumprimentava todos, testemunhava sobre as bênçãos de Deus, ela relembra. Ninguém sabia que eu estava morrendo por dentro. Foi numa célula pequena, quando a líder Mariane simplesmente perguntou como você está realmente? E esperou a resposta, realmente esperou, que Priscila desmoronou. Ela não me deu versículos. Não orou imediatamente. Ela me ouviu chorar por 1 hora. Ouviu sobre o assédio do chefe, a pressão impossível, a solidão no topo. Quando finalmente orou, foi uma oração específica, direcionada, porque ela havia me ouvido. Priscila largou o emprego, fez terapia, hoje trabalha com desenvolvimento humano. Mariane me salvou a vida simplesmente me ouvindo. Presença total. Jesus estava completamente presente em cada interação. Quando falava com alguém, essa pessoa tinha sua atenção total. Roberto, líder de jovens em Goiânia, confessa, eu conversava com os jovens olhando o celular. Respondia o WhatsApp enquanto eles falavam. Um dia, um adolescente me disse, você finge que se importa. Foi um tapa na cara. Perguntas mais que respostas. Jesus fez 307 perguntas nos evangelhos. Ele, que tinha todas as respostas, preferia perguntar. Quem vocês dizem que eu sou? Você me ama? O que vocês querem? Missionária Isabel, que trabalha com indígenas no Amazonas, aprendeu, eu chegava com todas as respostas da teologia. Mas quando comecei a perguntar sobre as crenças deles, os medos, as esperanças, portas se abriram. Ouvir suas perguntas me ensinou como compartilhar as respostas. Compaixão antes de correção.
Jesus sentia compaixão antes de ensinar. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Diácono Francisco, que trabalha com dependentes químicos em São Paulo, testemunha: antes eu chegava com a Bíblia na mão, pronto para mostrar onde eles erraram. Agora, primeiro eu choro com eles. Sinto a dor deles. Só depois, se apropriado, compartilho a palavra. Estudos neurocientíficos mostram que quando somos verdadeiramente ouvidos, nosso cérebro libera ocitocina, o hormônio do vínculo e da cura emocional. Não é por acaso que Tiago conecta confissão e cura: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. Doutora Beatriz, médica cristã em Brasília, explica: muitos dos meus pacientes não precisam de remédios. Precisam ser ouvidos. Quando alguém finalmente escuta suas dores sem julgamento, o processo de cura começa. No trânsito de São Paulo. Miguel é motorista de aplicativo. Transformei meu carro num consultório móvel. Em vez de reclamar do trânsito, pergunto aos passageiros como foi o dia deles. Você não imagina quantas pessoas choram no meu carro. Às vezes chegam ao destino e ficam mais um pouco, só para terminar de desabafar. Na fila do SUS. Enfermeira Cláudia trabalha num posto de saúde em Belém. A fila é enorme, a pressão para atender rápido é imensa. Mas aprendi que 30 segundos de escuta verdadeira valem mais que 10 minutos de consulta mecânica. Olho nos olhos, toco no ombro, pergunto além dos sintomas. No culto doméstico. Transformamos nosso culto familiar, conta Pedro, pai de 3 adolescentes em Recife. Antes era só eu falando, lendo a Bíblia, orando. Agora, cada um compartilha o melhor e o pior do dia. Escutamos sem julgar, sem sermões. Descobri que meu filho estava sofrendo bullying, minha filha estava com distúrbio alimentar, coisas que nunca saberíamos se não parássemos para ouvir. A ansiedade de ter razão. Estamos tão preocupados em defender nossa teologia que esquecemos de amar pessoas, lamenta pastor Henrique de Fortaleza. Queremos ganhar argumentos mais que ganhar almas. O celular, o ladrão moderno de atenção. Pesquisa recente mostrou que brasileiros olham o celular em média 150 vezes por dia. Como ouvir os outros se não conseguimos ficar 5 minutos sem checar notificações? Questiona a educadora cristã professora Marina. A cultura do testemunho performático. Nossas igrejas valorizam quem fala bem, não quem ouve bem, observa o teólogo Dr. Samuel. Aplaudimos o pregador eloquente, mas onde está o ministério da escuta? Como qualquer dom espiritual, ouvir com os ouvidos de Cristo pode ser desenvolvido. Pratique o jejum de palavras. Uma vez por semana, me proponho a só falar o necessário, compartilha Sandra, de Manaus. É impressionante quanto mais você ouve quando fala menos. A oração da escuta. Antes de conversas importantes, oré: Senhor, empresta-me teus ouvidos. Ajuda-me a ouvir o que não está sendo dito. Dá-me compaixão antes de conselhos. O exercício do eco. Aprendi a repetir o que a pessoa disse antes de responder, explica o conselheiro Paulo. Então você está dizendo que. Isso mostra que você está ouvindo e dá chance da pessoa clarificar ou aprofundar. Há momentos sagrados quando sabemos que não somos nós ouvindo, mas Cristo através de nós. Pastora Ana conta: uma mulher veio me procurar. Enquanto ela falava sobre o marido agressor, algo sobrenatural aconteceu. Eu não apenas ouvia as palavras, eu sentia cada dor. Lágrimas que não eram minhas desciam. Quando ela terminou, as palavras que saíram não foram minhas: filha, eu vi cada lágrima. Cada machucado. Você não está sozinha. Ela me olhou assustada: não foi você falando, foi ele. Às vezes, ouvir com os ouvidos de Cristo acontece nos momentos mais simples. O porteiro do prédio que todo dia você cumprimenta, mas nunca perguntou o nome. A caixa do supermercado que parece cansada. O mendigo que todos evitam olhar. A criança que puxa sua roupa querendo mostrar um desenho. O idoso que começa a contar a mesma história pela 10ª vez. Jesus está nesses momentos, afirma a irmã Dulce, que trabalha com moradores de rua em Salvador. Quando ouvimos os pequenos, os invisíveis, os esquecidos, ouvimos o próprio Cristo. Salvando casamentos.
Estávamos a um passo do divórcio, confessa Juliano, casado há 15 anos. Fizemos terapia de casal com um psicólogo cristão. A primeira coisa que ele fez foi nos ensinar a ouvir. Por semanas, só praticamos escuta. Um falava por 10 minutos sem interrupção, o outro repetia o que entendeu. Foi revolucionário. Descobrimos que nunca havíamos realmente nos ouvido. Conectando gerações. Minha avó tem Alzheimer, conta Gabriela, de Curitiba. Ela repete as mesmas histórias. Antes eu me irritava. Agora entendi que ela não precisa de correção, precisa ser ouvida. Sento, seguro sua mão, e ouço como se fosse a primeira vez. É meu ministério de amor. Como ouvir com os ouvidos de Cristo num país onde o barulho é constante? Onde a televisão está sempre ligada, o som do vizinho está sempre alto, as buzinas não param? Criamos uma bolha de silêncio, explica a família Santos, de São Paulo. Meia hora por dia, deslizamos tudo. Sem TV, sem celular, sem música. Só nós, olho no olho, ouvindo uns aos outros. Salvou nossa família. Como saber se estamos ouvindo com os ouvidos de Cristo? Pergunte-se. Estou mais interessado em entender ou em ser entendido? Consigo ficar em silêncio enquanto o outro fala sem formular minha resposta? Sinto compaixão ou julgamento enquanto ouço? Lembro do que as pessoas me contam ou esqueço assim que saio? As pessoas se sentem melhores ou piores após falar comigo? Oro mais pelas pessoas depois de ouvi-las? Voltemos a Dona Conceição, do início de nossa história. O pastor Anderson cancelou a reunião naquela noite. Ficou 3 horas ouvindo a senhora. Sua história de vida, as dificuldades, os medos, as esperanças perdidas. Pela primeira vez em anos, me senti vista, ela conta. O pastor não me deu soluções mágicas. Mas ele chorou comigo. Orou especificamente por cada dor que compartilhei. Quando saí dali, o peso continuava, mas eu não estava mais sozinha. O neto de Dona Conceição ainda luta contra as drogas. Mas algo mudou. A família criou um grupo de apoio na igreja. Pessoas que ouvem sem julgar. Salvamos 3 jovens este ano, só ouvindo suas histórias, relata Dona Conceição. Imagine se cada cristão no Brasil decidisse ouvir verdadeiramente uma pessoa por dia. São 130 milhões de evangélicos. 130 milhões de pessoas sendo verdadeiramente ouvidas diariamente. Quantos suicídios seriam evitados? Quantos casamentos salvos? Quantas vidas transformadas? A maior evangelização não é falar de Jesus, é ouvir como Jesus, proclama o evangelista Silas. Quando ouvimos com amor, as pessoas querem conhecer a fonte desse amor. Segunda, escolha alguém da família. Pergunte, como você está realmente? Ouça por 10 minutos sem interromper. Terça, no trabalho, em vez de reclamar no almoço, pergunte aos colegas sobre seus sonhos. Quarta, na igreja, procure alguém sentado sozinho. Sente ao lado. Se a pessoa quiser falar, apenas ouça. Quinta, ligue para alguém que não vê há tempo. Não fale sobre você. Pergunte sobre a vida dela. Sexta, durante o jantar, cada membro da família compartilha o melhor e o pior momento do dia. Sem conselhos, só escuta. Sábado, visite alguém doente ou idoso. Leve seus ouvidos, não suas palavras. Domingo, após o culto, em vez de correr para casa, fique. Procure alguém que parece precisar conversar. Quando uma pessoa é verdadeiramente ouvida, algo místico acontece, ela aprende a ouvir outros. É um efeito multiplicador do reino. Marina foi ouvida por sua célula quando estava em depressão profunda. Hoje, ela lidera um ministério de escuta em sua igreja. Recebi ouvidos de Cristo emprestados quando mais precisei. Agora empresto os meus. Os ouvidos de Cristo captam o que não é dito. O grito silencioso da mãe exausta. O desespero mudo do pai desempregado. A solidão barulhenta do adolescente rebelde. A angústia calada do pastor esgotado. O medo não verbalizado do idoso abandonado. Deus me deu sensibilidade para ouvir o silêncio, testemunha a conselheira Raquel. Às vezes o que não é dito grita mais alto que as palavras. Há momentos em que ouvir com os ouvidos de Cristo significa absorver dor profunda. Jesus no Getsemane suou sangue carregando as dores que ouviu da humanidade.
Capelão Marcos, que trabalha em hospitais, compartilha: tem dias que volto para casa destruído. Ouvi sobre cânceres terminais, acidentes fatais, perdas devastadoras. Mas lembro que Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Se ele ouve bilhões de clamores diariamente, posso ouvir alguns. Jesus disse algo impressionante: quem receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. Mateus 18:5. Quando ouvimos alguém com os ouvidos de Cristo, estamos literalmente ouvindo o próprio Cristo. No juízo final, reflete o teólogo Padre José: acredito que Jesus dirá: eu estava precisando desabafar e você me ouviu. Eu estava solitário e você perguntou como eu estava. Eu estava confuso e você me deixou processar em voz alta. Querido leitor, querida leitora, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você seja alguém que precisa desesperadamente ser ouvido. Ou talvez seja alguém sendo chamado para desenvolver os ouvidos de Cristo. A revolução do reino no Brasil não virá apenas através de grandes pregadores, mas através de grandes ouvintes. Pessoas comuns que param, olham nos olhos, e verdadeiramente escutam. Hoje, quando você fechar este texto, alguém cruzará seu caminho precisando ser ouvido. Pode ser seu cônjuge, seu filho, seu vizinho, um estranho. Não deixe passar a oportunidade. Empreste seus ouvidos a Cristo. Deixe Ele ouvir através de você. E prepare-se para ver milagres. Porque quando alguém é verdadeiramente ouvido com amor divino, ressurreições acontecem. Corações mortos voltam a bater. Esperanças perdidas renascem. João era surdo de nascença. Mas era o melhor conselheiro da igreja. As pessoas vinham de longe para conversar com ele. Como? Eu não ouço com os ouvidos físicos, ele explicava em libras, mas Deus me deu outros ouvidos. Eu vejo a dor nos olhos, sinto a angústia na postura, percebo o não dito nos gestos. E principalmente, oro o tempo todo enquanto a pessoa está comigo: Senhor, o que esta alma está realmente dizendo? João nos ensina a lição final: ouvir com os ouvidos de Cristo não é sobre capacidade auditiva. É sobre disponibilidade do coração. Senhor Jesus, tu que ouviste o clamor dos cegos à beira do caminho, o sussurro da mulher que tocou tuas vestes, o grito silencioso da viúva que perdeu o filho único. Empresta-me teus ouvidos. Ajuda-me a ouvir além das palavras, a perceber corações, não apenas problemas, a sentir dores, não apenas ouvir queixas. Que minha presença seja porto seguro para os náufragos da vida. Que meu silêncio seja abraço para os que só encontram julgamento. Ensina-me a arte sagrada de calar para que outros possam falar. A sabedoria de perguntar mais que responder. Que cada pessoa que conversar comigo saia sentindo que foi ouvida por ti. Porque meus ouvidos são teus, meu tempo é teu, meu amor é reflexo do teu. Em nome daquele que ouve cada oração, amém. O Brasil precisa de uma geração que saiba ouvir. Que tal começar hoje? Que tal começar com a próxima pessoa que Deus colocar em seu caminho? Lembre-se, em um mundo onde todos querem falar, aqueles que sabem ouvir tornam-se instrumentos preciosos nas mãos de Deus. Ouvir com os ouvidos de Cristo não é um dom de alguns. É um chamado para todos. Você aceita o desafio? O próximo milagre de Deus pode começar quando você simplesmente parar e disser: estou aqui. Pode falar. Eu estou ouvindo.